Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado Volume 5, quarta semana do segundo ano de História. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos que você precisa ver nessa semana. Assim você não perde tempo procurando e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra pelo meu nome lá no Instagram. Bom, nós vamos falar nessa semana de fontes históricas. O que é que são fontes históricas, professoras? As fontes históricas são pistas. São pistas do que aconteceu. São pistas do passado. A gente nem sempre tem alguém vivo que se lembra de toda a história para contar. E mesmo que tivesse, essas pessoas poderiam ser influenciadas por suas opiniões ou coisas assim. Então, os historiadores, eles fazem como detetives, procuram pistas do passado para reconstituir a história. Algumas pistas do passado podem ser, por exemplo, objetos. Vamos falar da nossa história pessoal para que fique mais fácil de você entender. Vamos falar dos objetos. Veja só, eu, por exemplo, tenho guardado aqui como lembrança essa caneca. Essa canequinha, veja que ela está bem lascadinha, bem velhinha, porque a professora já tem seus 37 anos. E essa caneca eu ganhei quando eu era um bebê. Eu ainda tomava leite na mamadeira e a minha avó resolveu que já era hora de começar a tomar leite no copo, para crescer, para aprender. E ela comprou essa canequinha ilustradinha, assim, bonitinha, para me dar, para que eu concordasse em deixar a mamadeira e começasse a tomar leite no copinho, assim, na caneca. Eu tenho aqui lembranças ainda mais antigas, olha só. Um chocalho de quando eu era bem pequenininha, que já tá até meio sem cor. E um prendedor de cabelo. Olha, um prendedor pequenininho para colocar em cabelo de bebê mesmo. Eu vou deixar essas lembranças por aqui, porque nós vamos falar um pouco mais delas. Bom, os objetos, então, são fontes históricas. Se você encontra esse tipo de objeto, você sabe que ali teve uma criança, por exemplo, não é mesmo? Bom, nós também são fontes históricas, também ajudam a contar a história, os documentos. O primeiro documento que nós temos na nossa vida é a certidão de nascimento. Então, aqui, olha, o primeiro documento é a nossa certidão de nascimento. Nós temos documento para tudo. Nós temos documento para as pessoas que nascem, para as pessoas que morrem. Nós temos documentos para os bens que nós compramos e que nós vendemos. Então, os documentos ajudam também a contar a história. Outra fonte histórica interessante que ajuda a contar nossa história são as fotografias. Quer ver? Olha aqui uma fotografia minha usando a chuquinha que eu acabei de te mostrar. Olha aqui. Viu só? A fotografia ajuda a gente a perceber que essa chuquinha era mesmo minha, porque eu podia ter me confundido, já que eu não me lembro de quando eu tinha essa idade, não é mesmo? Mas, como eu tenho a fotografia, ela confirma, ajuda a contar essa história. Então, as fotografias também são fontes históricas. E nós também podemos contar a história através de relatos, né? De pessoas que estiveram lá, que viveram nesse tempo. Por exemplo, as pessoas que cuidavam de mim, os meus avós, os meus pais, né? Então, nós também podemos contar a nossa história através de relatos de pessoas, de depoimentos de pessoas. Bom,
Ainda pode ter texto escrito, diários, né, de pessoas que nessa época já sabiam escrever, ou os meus diários de quando eu era um pouco mais velha. Então, diários também contam bem isso, livros, jornais, né, de épocas passadas, áudios, músicas, muitas coisas podem contar a história, ajudar a contar a história. Agora que você já tem uma noção do que é a fonte histórica, vamos ver o que é para fazer nesta semana na nossa atividade. Nós vamos falar um pouquinho sobre história, trabalho do historiador. Você vai completar as lacunas para que o texto diga o que o texto acima disse. Depois você vai ler as frases e responder aqui as perguntas, né? Marcar F para frase falsa. Tem muitas atividades de marcar aqui sobre convivência, sobre família também, você vai falar da sua família. A leitura completa dessa atividade e a correção eu trago para você no próximo vídeo. Agora que eu te mostrei esse monte de coisas minhas aqui, que tal você investigar a sua história? Seja você o historiador. Procure com seus pais, com os adultos que cuidam de você, objetos, documentos, fotografias e relatos que ajudem a contar a sua história. Você pode desenhar uma linha do tempo, você pode fazer um registro, escrever, desenhar e começar a registrar a sua própria história. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você a aprender. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!